Boa noite, meu nome é Maurício Guedin, Afonso Bossi. Nós somos técnicos em Química e desenvolvemos a nossa pesquisa na área de Ciências Animais. Bom, a presente pesquisa baseia-se em um estudo e comprovação do impacto ambiental da pesca artesanal no camarão sete barbas, cuja espécie possui uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, até o litoral do Rio Grande do Sul. Bom, nós pretendemos responder uma pergunta muito simples: quanto custa 1 quilo de camarão? Mas queremos respondê-la levando em consideração três fatores: fator social, cultural e principalmente ambiental. A pesca artesanal, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, geralmente são direcionadas a determinadas espécies que desempenham um alto valor comercial. E aqui é muito comum essa pesca motorizada dirigida ao camarão sete barbas, onde na sua captura são utilizadas as redes de arrasto duplo, que devido à baixa seletividade acabam capturando um grande contingente de outros organismos, os quais chamamos de fauna acompanhante ou bycatch. Uma pequena parcela dessa fauna é comercializada e o restante é devolvido morto ao mar como rejeito ou descarte, que na maioria das vezes supera a quantidade de camarões destinados à comercialização. E considerando que os peixes são o grupo predominante dessa fauna acompanhante e, consequentemente, a família Senidia é o recurso mais capturado, é aí que nós inserimos o nosso objeto de estudo, que é fazer uma análise deste impacto ambiental nas isóbatas, ou seja, nas profundidades de 10, 20 e 30 metros, pois os estudos já existentes ocorreram entre 5 e 20 metros, sem separá-los por profundidade, o que dificulta a relação da compreensão entre os fatores bióticos e abióticos. E de uma forma geral, o nosso objetivo não é acabar com a pesca artesanal, e sim contribuir cientificamente. Nós queremos comprovar de que há um elevado impacto ambiental e, se não tomarmos medidas de ordenamento e aproveitamento mais eficientes, estaremos comprometendo toda a manutenção do estoque e, quem sabe, a sobrevivência das futuras gerações. Bom, a partir do exposto, buscou-se um amplo conhecimento do assunto e metodologias que se adequassem aos nossos objetivos. Para tanto, dividimos a nossa metodologia em três partes: o trabalho de campo, o trabalho de laboratório e a análise de dados. O trabalho de campo, que aconteceu na cidade de Penha, litoral sul do Brasil, envolveu as coletas, a pesca do camarão e a coleta da ictiofauna acompanhante em arrastos nas três isóbatas de 10, 20 e 30 metros, sendo dois arrastos por isóbata de 20 minutos cada, totalizando 72 arrastos no período de janeiro a dezembro de 2014. O material coletado foi acondicionado em caixas térmicas para posterior transporte à nossa instituição, onde aconteceu o trabalho de laboratório. No trabalho de laboratório, separamos o material coletado, a ictiofauna acompanhante, por grupo taxonômico, utilizando referências especializadas, e também codificamos essa coleta em número e biomassa, através da contagem para a abundância em número e biomassa, utilizando do recurso da biometria. A análise de dados foi realizada através da aplicação de recursos estatísticos sobre os dados que obtivemos, como, por exemplo, a CPUE, captura por unidade de esforço, ou seja, a quantidade de material coletado em uma hora de arrasto, em abundância e biomassa também. Utilizamos também o índice Jacquard, o índice de similaridade, para verificar em quais isóbatas acontecem as maiores similaridades e disparidades de material coletado. Aplicamos a análise de variância paramétrica, a ANOVA, para verificar também possíveis disparidades entre os resultados obtidos para maior confiabilidade dos nossos dados. Com base nessa metodologia, obtivemos então alguns resultados. Para as variáveis abióticas, ou seja, temperatura e salinidade de águas superficiais de fundo, coletado também e registrado durante as capturas e pescas do camarão, obtivemos os maiores valores de temperatura no verão e os menores no inverno. Já para a salinidade, os maiores valores aconteceram nos 10 metros de profundidade e os menores em 30. Em relação à composição das capturas, a ictiofauna acompanhante, ou seja, os peixes, contribuíram com aproximadamente 38% da biomassa capturada, contra 5,8% da espécie alfa. Ou seja, para cada 1 kg de camarão, foram capturados uma média de 6,5 kg de peixe. E considerando a fauna acompanhante como um todo, nós temos 1 kg de camarão para 14,5 kg de fauna acompanhante. Durante o período amostral, foram capturados 16.914 peixes, agrupados em 27 famílias, 48 gêneros e 56 espécies.
Dentre esses peixes coletados, 10.622 foram da família do cianide, ou seja, a família em maior abundância nas coletas, totalizando mais de 60% do total de capturas e 97 kg de biomassa, ou seja, 46% do total da biomassa da ictiofauna acompanhante. Das três espécies coletadas dos cianídeos, 5 foram muito frequentes, ou seja, tiveram mais de 1.000 peixes capturados. E dentre essas 5, a dos Paralampurus brasiliensis foi a que se destacou. O índice de similaridade, o Jacquard, apontou que a maior similaridade acontece nas isópodas de 10 e 30 metros e a menor similaridade nas capturas de cianídeo acontece entre os 20 e 30 metros de profundidade. Como principais conclusões dessa pesquisa, cujo principal objetivo é analisar o impacto ambiental da pesca dirigida ao camarão sete barbas sobre a família cianídeo, podemos apontar o seguinte: a família dos cianídeos é efetivamente a mais coletada juntamente com o camarão sete barbas. As variáveis de temperatura e salinidade, os dados abióticos, eles foram bastante díspares durante o processo de amostragem. Ou seja, este pode ter sido um fator que implica na diferença de capturas da ictiofauna acompanhante e também do camarão sete barbas. Para cada 1 kg de camarão coletado, são coletados 6,5 kg de peixes que posteriormente são descartados mortos ao mar, pois não há interesse econômico sobre eles. Diante desses resultados, sugere-se a adoção de medidas de ordenamento e aproveitamento eficientes para que a manutenção dos estoques pesqueiros atinja sua sustentabilidade, evitando alto desperdício de proteína animal e não desestabilize um ecossistema.